Bom, vamos lá, vou compartilhar então meus slides aqui e Bora. continuar seguindo aí, porque ainda temos um longo caminho a percorrer dentro daquela nossa proposta inicial. Lembrando que agora, né, no período da tarde, na hora que a gente for discutir um pouquinho sobre o hemograma da série vermelha, eu vou retomar aquelas questões que ficaram anteriores aí, sem resposta, ok? Então, seguindo aqui, o eritrograma, né, e também o leucograma, eles estão juntos do que a gente chamou de plaquetograma. Então, vou dividir um pouquinho aqui e vou falar das plaquetas, porque plaquetas, né, quando a gente fala assim, os leucócitos, células brancas, hemácias, células vermelhas, as plaquetas, elas não são células, tá, gente? Elas são fragmentos de células. Então, quando você pega lá as plaquetas, elas são derivadas de uma célula chamada de megacariócito. Aí o megacariócito tem esse nome porque ele é maior, aí ele se rompe, né, e libera os fragmentos, que são as plaquetas. E aí, a plaqueta, ela tem uma importante função, né, no processo de hemostasia, manter a hemostasia sanguínea, e também exercer papel de atuação do sistema trombótico e participar do sistema imunológico. A gente vai ver que a própria plaqueta, ela tem capacidade, inclusive, de destruir antígenos. Então, se pensava no passado que plaqueta era só para coagulação, hoje a gente sabe que ela é importante também no processo de atividade do sistema imunológico. E aí a gente vai ver que tem diversos momentos em que a gente pode ter diminuição das plaquetas, e essa diminuição das plaquetas pode acontecer por diminuição da produção das plaquetas e pode acontecer também pelo aumento do consumo, ou seja, plaquetas são consumidas no processo, por exemplo, de coagulação, ou em resposta a uma infecção, e aí elas não são liberadas da medula na mesma proporção, ok? Bom, seguindo aqui, quais são os fatores, né, que atuam na estimulação da produção de plaquetas? Só um minutinho aqui. Bom, no caso, né, das plaquetas, o principal estimulador das plaquetas é uma citocina chamada de trombopoetina, tá? E aí, o fígado, medula óssea, em menor proporção os rins, eles são capazes de produzir a trombopoetina. Um outro fator, né, que tem papel importante para estimular as plaquetas é a interleucina 6. E a gente sabe que a interleucina 6 ela é bastante liberada em resposta ao exercício e em resposta aos processos inflamatórios em geral. Então, todas as vezes que a gente tem um processo inflamatório, todas as vezes que eu estou praticando atividade física também, o processo inflamatório pode ser de origem infecciosa, eu vou estimular a produção das plaquetas. Por isso que na inflamação a gente tem o aumento das plaquetas. Então, esse processo, né, de estimulação da plaqueta pela trombopoetina também tem um problema contrário. Como a trombopoetina é produzida no fígado, qualquer situação onde eu tenho, por exemplo, uma agressão hepática, uma diminuição do funcionamento do fígado, lesão hepática, eu vou ter diminuição da produção de trombopoetina, portanto, vai ter um reflexo disso nas plaquetas. As plaquetas, quando a gente compara com leucócitos e hemácias, elas têm o menor tempo de permanência no sangue, cerca de uma semana. Isso significa que se eu tiver, por exemplo, um processo que afeta a produção de plaqueta e passa a diminuir as plaquetas, esse processo eu posso detectar ele rapidamente no tempo de uma semana. Da mesma forma, se eu quiser ver a resposta, né, da medula na produção de células, eu consigo evidenciar isso com uma semana. Então, seria aí uma forma da gente avaliar precocemente a produção de células, ok? Bom, seguindo aqui, quando a gente fala dessa produção das células, né, a função primordial das plaquetas, participar da adesão aos vasos sanguíneos danificados, formando um tampão plaquetário. A partir desse tampão plaquetário, a gente vai ter depois a formação de trombina, que depois ela é convertida em fibrinogênio e fibrina. Então, nós temos aqui um processo, né, de atuação ou modificação do fibrinogênio em fibrina a partir da ativação da trombina. E aí a plaqueta participa desse processo. Quando a gente observa as outras funções, além dessa questão relacionada à participação na coagulação, nós temos também a participação na resposta inflamatória, porque a plaqueta é capaz de aderir ao vaso, ao local lesionado,
e secretar componentes como, por exemplo, as quimiocinas. E também, né, através dessas quimiocinas e a ação de alguns componentes que tem na plaqueta, favorecer a adesão dos leucócitos e o reconhecimento do sítio lesado por esses leucócitos. E, por último, quando a gente fala da resposta imunológica em si, a plaqueta é capaz de capturar e sequestrar patógenos da circulação, ou seja, tem capacidade de eliminar células infectadas e também agir ativamente no processo imunológico. Por isso tem uma gama de situações em que a gente pode ter aumento e diminuição de plaqueta. Então, a gente vai discutir um pouquinho aqui dessas questões relacionadas ao aumento e à diminuição das plaquetas e as funções das plaquetas dentro do processo relacionado ao exercício. Mas a gente tem também, como função da plaqueta, um processo relacionado à ação terapêutica. Tem algumas pessoas que utilizam, né, alguns clínicos que utilizam uma estratégia chamada de plasma rico em plaquetas. Então, se pega o plasma, né, pega a parte líquida do sangue, que é o plasma, retira isso através de um processo de centrifugação, e ali nesse plasma a gente tem as plaquetas que são removidas junto nesse processo. E aí você pode aplicar esse plasma rico em plaquetas em uma lesão, por exemplo. Então, no esporte, às vezes acontece de aplicar esse PRP para favorecer a reparação tecidual e encurtar o tempo de recuperação. Pode ser usado também na estética e em outros campos, né, não só da medicina esportiva, mas da medicina em geral. Não deve confundir o plasma rico em plaquetas, que é só a parte líquida, com aquele processo conhecido como autohemoterapia. No caso da autohemoterapia, é a remoção do sangue total da pessoa e a aplicação desse sangue total no músculo, né? E aí a gente tem uma outra atividade do sistema imunológico que pode ter um risco, porque aí eu estou colocando as hemácias, né, em contato num local onde a gente tem ali a resposta inflamatória, e você pode vir a adquirir ali anticorpos que reagem contra essas hemácias. E aí, quando a gente fala dessa função, algumas causas importantes de aumento das plaquetas, processo que a gente conhece como trombocitose, estão relacionadas a processos relacionados ao aumento do risco de eventos trombóticos. As principais causas de trombocitose, de aumento de plaquetas, elas estão relacionadas com a policitemia primária. Então, quando a gente tem aumento da produção de eritrócitos, então, se eu aumento o número de produção de eritrócitos, eu vou aumentar a quantidade de plaquetas na circulação, porque plaqueta e eritrócitos são derivados do mesmo precursor, da mesma célula-tronco. Então, mais cedo, a gente estava falando aqui de alterações relacionadas, né, a aumento de hematócrito e relação com desidratação. Uma das formas de diferenciar é que, por exemplo, na desidratação, o hematócrito é muito mais sensível, já a contagem de plaquetas não. Então, a gente não tem uma alteração tão significativa das plaquetas em relação ao processo de desidratação. No caso de outras alterações que aumentam o número de plaquetas, a gente pode citar a leucemia mieloide crônica, as infecções agudas e o exercício físico agudo. Por isso, em menos de 6 horas depois de uma realização da atividade física, a gente não deve fazer um hemograma, porque a gente vai encontrar também aumento de plaquetas. Agora, de longo prazo, não tem uma adaptação do sistema sanguíneo, né, ao exercício para aumentar a produção de plaquetas, né? Porque senão seria o exercício físico provocando excesso de coagulação no sangue. Então, isso não acontece. Por outro lado, a diminuição das plaquetas, que a gente chama de trombocitopenia, ela pode prejudicar a capacidade do indivíduo de coagular o sangue, de ativar o processo de coagulação do sangue. Só para a gente tentar recapitular, quando eu falei mais cedo da parte de coagulação, nós temos o processo de coagulação acontecendo através de duas vias. Eu tenho uma via chamada de via extrínseca, que ativa aquilo que a gente chama de cascata de coagulação, e uma via intrínseca. O que seria a via extrínseca? Ela é ativada por uma coisa chamada de fator tecidual, que é quando você tem um dano, um corte, por exemplo, no tecido, e aí você tem aquele corte, você libera esses fatores teciduais. Aí, nesse processo, quando a gente tem essa lesão, esse corte, as plaquetas são o primeiro processo ali de tentar eliminar ou dificultar a perda sanguínea. Aí depois nós temos uma série de proteínas que são ativadas em sequência, por isso que o nome chama cascata, para formar o coágulo.
E essa série de proteínas, elas podem ser ativadas de uma maneira extrínseca, ou seja, o sinal de ativação vem de fora para dentro, que é o caso do fator tecidual, da lesão que eu falei para vocês, ou de dentro para fora, que é chamado de cascata intrínseca, né? Então, alguns fatores internos no tecido ali presentes que vão afetar a coagulação. Toda essa cascata de coagulação gera o coágulo. Depois, a gente tem que vir no processo de desfazer esse coágulo, que aí é o processo de fibrinólise. A plaqueta, ela faz parte desse processo extrínseco, que é uma forma de ter um tampão ali. Então, quando eu não tenho um número ideal de plaquetas, eu passo a ter, então, uma dificuldade nesse primeiro momento de conter o sangramento. E aí você avalia a contagem de plaquetas no hemograma, mas a gente também avalia a capacidade dessa plaqueta de agregar e formar um coágulo. É por isso que, às vezes, a pessoa pode até ter um número de plaquetas dentro do normal ou próximo do mínimo, mas se a capacidade da plaqueta de agregar estiver limitada, ela também poderá ter sangramentos. E por que eu digo isso? Porque nós temos medicamentos que são capazes de alterar a agregação plaquetária, como, por exemplo, a aspirina ou ácido acetilsalicílico, mas temos alimentos, como o próprio gengibre, o alho, entre outros, que fazem o quê? Diminuem essa capacidade da plaqueta de se agregar. Por isso que essas substâncias são utilizadas para impedir ou evitar a formação de um trombo. Tá? Então, são os antiagregantes plaquetários. Tá? Então, quais as principais causas de diminuição da plaqueta? Nós temos as púrpuras, púrpura trombocitopênica imune. O indivíduo produz um anticorpo que é capaz de alterar ali, né, a produção das plaquetas, e aí você tem ali uma destruição dessas plaquetas, induzida por infecções, como o HIV, citomegalovírus, o próprio Epstein-Barr vírus. Então, em algumas dessas infecções, como por exemplo na dengue, a gente tem o consumo muito acelerado das plaquetas, e aí você acaba tendo uma diminuição das plaquetas. Isso é importante que você observe, porque às vezes essa diminuição das plaquetas vem junto com a alteração dos linfócitos. Então, aí você tem uma ideia dessa alteração relacionada a um vírus, né? E no caso da dengue, muitas pessoas confundem o exame de hemograma com o diagnóstico de dengue. Na verdade, quando se realiza o exame de hemograma em uma pessoa que tem dengue, nós estamos querendo ver a recuperação dessa pessoa. E é muito importante porque a dengue, né, ela tem uma queda, ela provoca uma queda muito grande das plaquetas e dos leucócitos, colocando a pessoa em risco, né? E quando ela pratica atividade física e tem dengue, ela precisa parar de fazer atividade física até se recuperar por completo. Então, a gente tem agora voltado aí, né, a falar mais dos casos de dengue, e quando isso acontece no esporte, a gente precisa de um processo de recuperação. Agora, vocês imaginem, um atleta de alto rendimento, se ele ficar 4, 5 dias, uma semana parado, então ele vai ter queda de algumas valências físicas, então ele vai ter que voltar, né, se recuperar aos poucos. Então, o hemograma ele é realizado nesse sentido, para ver a recuperação. Se eu quiser saber se a pessoa tem dengue através de um exame laboratorial, tem que fazer sorologia para dengue. A diminuição de plaquetas também por conta do uso de estrogênios e o próprio álcool pode provocar trombocitopenia. E nas anemias, né, por deficiência de folato, B12 e na anemia ferropriva, geralmente também nós podemos evidenciar a diminuição das plaquetas. Lembrando que como a plaqueta ela tem um tempo de permanência menor na circulação, às vezes a plaqueta é a primeira que diminui, para depois a gente ter uma alteração lá na frente, nas células da série vermelha, que a gente vai discutir um pouquinho. Deixa eu ver aqui se temos alguma dúvida aqui. Beleza, somente avisos. Bom, seguindo aqui à frente, vamos falar um pouquinho do eritrograma. Então, a parte que fala do hemograma da série vermelha. Okay? Lembrando, gente, que a contagem de plaquetas, geralmente ela vem lá no finalzinho do hemograma, uma linha, às vezes, que o pessoal coloca lá, mas é importante sempre a gente checar e principalmente ter certeza de que essa queda, diminuição das plaquetas é real, porque existe também a possibilidade de um erro laboratorial na análise do hemograma que provoca a diminuição de plaquetas. Não sei se vocês já perceberam, quando a gente faz o exame, né, a gente coleta lá o sangue num tubinho. Esse tubinho tem uma corzinha de tampa lá diferente, uma cor roxa, é o exame do hemograma. E aí, todas as vezes que a pessoa coleta aquilo dali, ela tem que
misturar aquele tubinho, porque lá dentro tem um anticoagulante. Se a pessoa coletou o sangue e não misturou direitinho, pode acontecer de formar pequenos coágulos dentro da amostra de sangue. E nesses coágulos as plaquetas se agregam, porque o coágulo, né, a formação do coágulo é função da plaqueta. E aí, na hora que passa no aparelho de hemograma, a contagem de plaquetas está baixa, só que no sangue da pessoa está tudo ok. Então, às vezes, a gente tem que ficar atento, porque às vezes não tem uma contagem de plaqueta baixa no hemograma, mas a pessoa não tem nenhuma alteração relacionada a sangramento, mancha roxa, nenhuma daquelas situações anteriores. Então, neste caso, mais uma vez, sempre indicado fazer a repetição deste exame. Bom, o eritrograma, por sua vez, avalia as hemácias, né? E aí, diferente dos leucócitos, as hemácias adultas, aquelas que estão na sua maturação completa no sangue, elas não têm núcleo, tá? Elas não têm núcleo e a hemácia também não tem mitocôndria. E aí, né, sei que o pessoal gosta de estudar bioquímica, eu sou professor de bioquímica, não posso deixar passar, não é isso? Mas se na hemácia não tem mitocôndria, o que não vai acontecer lá dentro, né? Lá dentro da hemácia, já que ela não tem mitocôndria? Não vai acontecer ciclo de Krebs, né, galera? Porque não tem mitocôndria. Então, o consumo da glicose, produção de ATP lá dentro da hemácia, é na ausência de oxigênio, gerando o lactato, certo? Aí, cuidado, porque como a gente está falando de lactato, tem uma enzima dentro da hemácia que é capaz de converter o piruvato em lactato, chamada de lactato desidrogenase. Então, não tem lá acetil-CoA, não tem ciclo de Krebs, tem piruvato sendo convertido em lactato. Por que eu quero reforçar isso? Porque durante a atividade física, nós podemos ter um processo conhecido como hemólise, que é o rompimento da hemácia. Quando essa hemácia se rompe, ela libera todo o conteúdo intracelular na circulação, aumentando a quantidade de lactato desidrogenase dentro do sangue. Aí, dentro lá no plasma. Isso é importante a gente entender, porque existem algumas pessoas que querem relacionar a análise da enzima lactato desidrogenase com a intensidade do exercício. Isso é um erro. Por quê? Porque a lactato desidrogenase não vem só do músculo, aonde também tem formação de lactato em anaerobiose. Ela é formada no músculo, na hemácia, ela tem ali ação no fígado, tem nos rins. Então, todas as vezes que eu tiver dano nessas células, eu vou ter liberação de lactato desidrogenase. De todas essas células, a hemácia é aquela principal, que sofre mais dano, porque a gente tem um trauma inerente da atividade física. Então, um aumento da lactato desidrogenase no sangue em um praticante de atividade física pode ser sinal de hemólise, tá? Então, seguindo aqui, quando a gente fala da hemácia, no interior da hemácia está a hemoglobina, proteína responsável pelo transporte de oxigênio. Então, a hemoglobina se liga no oxigênio, mas para se ligar no oxigênio, ela tem que ter um átomo de ferro livre lá no grupo M. Então, aqui a gente tem uma relação direta, quando a gente vai falar do eritrograma, com hemácias, hematócrito, hemoglobina e ferro, porque o ferro é o elemento que está dentro da hemoglobina para se ligar no oxigênio, transportar ele para a circulação, na circulação para os tecidos. E aí, é importante a gente entender o seguinte, que quando nós estamos ainda num período de vida intrauterino, quando a gente está no tempo de vida fetal, as hemácias contêm uma hemoglobina diferente, que é chamada de hemoglobina fetal. À medida que você nasce e vai progredindo na idade, né, nos primeiros meses, a gente tem a substituição dessa hemoglobina fetal pela hemoglobina do adulto. Qual que é a importância de eu saber disso? É o seguinte, a hemoglobina do adulto tem uma afinidade pelo oxigênio diferente da hemoglobina do feto, porque lá na hemoglobina fetal, a gente estava pegando o oxigênio a partir do sangue da mãe. Então, a afinidade tinha que ser diferente. Agora, na hemoglobina do adulto, a gente está respirando o oxigênio do ar. Então, é uma hemoglobina que entra e sai muito mais fácil, é um oxigênio que entra e sai muito mais facilmente da hemoglobina. Então, por que é importante eu lembrar disso? Porque, assim, existem algumas alterações genéticas, em que a pessoa tem uma doença genética
que afeta a formação da hemoglobina. E ao invés de produzir hemoglobina do adulto normal, ela começa a aumentar a quantidade de hemoglobina fetal, hemoglobina do feto. Ela não tem capacidade de produzir hemoglobina do adulto e começa a produzir hemoglobina do feto. Essa hemoglobina do feto tem uma dificuldade de liberar o oxigênio lá nos tecidos. Ela tem muito mais afinidade. Vamos dizer assim, é uma hemoglobina mais egoísta, não gosta de compartilhar o oxigênio lá nos tecidos. E aí, se você tem essa pessoa com essa alteração, uma pessoa adulta, com aumento da quantidade de hemoglobina fetal, ela vai sentir fadiga, cansaço, fraqueza, dor de cabeça, sintomas relacionados com anemia, embora ela possa ter hemácia hematócrita hemoglobina, muitas vezes até um pouco acima do valor normal, mas a hemoglobina dela não tem essa capacidade de liberação e de troca que a gente tem na hemoglobina do adulto. Então, tem algumas alterações, por exemplo, na anemia falciforme, na talassemia. No caso da anemia falciforme, a gente produz uma hemoglobina diferente, que é instável e fica menos tempo na circulação. Portanto, a hemácia é destruída mais rapidamente. Então, por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque às vezes a gente vai ver alterações no hemograma que não são compatíveis com o caso, com a clínica do nosso paciente ou do nosso atleta. E aí a gente vai ter que fazer exames adicionais além do hemograma. Tá? Algumas dessas alterações a gente vai conseguir ter uma sugestão no hemograma, outras, infelizmente, não. Tá? Teria que fazer um exame mais aprofundado. Todas as vezes que você tiver suspeita ou a pessoa relatar que na família dela tem alguém que teve ou tem histórico de anemia falciforme, de talassemia, de alguma hemoglobinopatia, qual é o exame que é avaliado? Eletroforese de hemoglobina. Mas isso será uma análise feita por um hematologista, então você terá que encaminhar essa pessoa. Bom, o número de hemácias, ou contagem de hemácias, contagem de eritrócitos, né? Ele tem alteração nos seus valores elevados, mais uma vez, na policitemia, que é uma doença proliferativa da medula, que começa a aumentar muito a produção de eritrócitos. Na policitemia secundária, que é quando eu permaneço em altitudes elevadas, nesse caso, eu não tenho um problema hematológico em si, mas eu estou na altitude elevada, como o ar é mais rarefeito, a situação de hipóxia é sentida pelo rim, o rim aumenta a produção de eritropoetina estimula a liberação de eritrócitos. Eu posso ter também nos indivíduos que fazem uso crônico, os indivíduos tabagistas intensos, que aí o que acontece é que uma parte dessas hemácias desse indivíduo está com hemoglobina ocupada com monóxido de carbono, então ela acaba tendo hipóxia tecidual, o rim libera mais eritropoetina. E tem, como já foi citado mais cedo aqui, a policitemia relativa, a desidratação. Né? E aí a desidratação, né, a diminuição do volume plasmático, ela acaba concentrando o sangue. Então, aumenta o número de hemácias, aumenta a quantidade de hemoglobina e aumenta o hematócrito, não porque a pessoa está produzindo mais, e sim porque ela está ela está perdendo líquido, ou não está repondo o líquido que ela perdeu. No caso da contração do volume plasmático, o sangue fica mais concentrado, é o que se chama de sangue viscoso. Então, a viscosidade sanguínea pode se elevar não só pelo aumento da produção de células, mas também pela desidratação. E aqui a gente vai ter algumas alternativas. Né? Se eu estou falando de desidratação, como causa de elevação do hematócrito, eu posso estar relacionando isso com outros exames, como, por exemplo, a coloração da urina. Uma pessoa desidratada tem a urina mais escura. Eu posso ter a dosagem de ureia. A ureia também é bastante sensível à desidratação, e aí, quando a pessoa está desidratada, a ureia está elevada. Então, em contrapartida, se a gente está falando lá da pessoa que tem aumento da produção de hemácias e vai ter alteração da série vermelha para cima por conta do uso de uma substância, de um esteroide anabólico, nós não vamos ter esse efeito sobre a ureia, nós vamos ter um efeito mais sobre as células vermelhas. Tá? E vai ter um outro exame que eu vou falar aqui na sequência, que a gente pode também realizar para ter essa ideia. O Gabriel tem uma questão interessante. A desidratação pode afetar a concentração de plaquetas e leucócitos? Olha, as plaquetas, né, e os leucócitos são, sim,
células que estão sujeitas à variação do volume plasmático, porque está diminuindo o líquido. Mas elas não são tão... essas células e a própria plaqueta, os leucócitos e a plaqueta, não são tão sensíveis quanto o hematócrito. Eles podem sofrer uma alteração, mas às vezes você não vai ter, por exemplo, o leucócito e a plaqueta acima do valor de referência, como a gente observa no hematócrito, na hemácia na hemoglobina. Por que que isso acontece? Porque nós temos hemácias no sangue na casa dos milhões, tá? E leucócitos e plaquetas na casa dos 1000. Então, é pouco sentido para plaquetas e leucócitos, por isso que a gente não tem a alteração no volume, no valor de referência, assim como a gente tem no hematócrito, na hemácia na hemoglobina, por causa da quantidade. Tá? Então, a gente não consegue olhar um hemograma aí, por exemplo, de uma pessoa que está desidratada ou que está com eritrocitose e ver esse mesmo efeito em leucócito e plaqueta. Bom, seguindo aqui, né, nós vamos ver exemplos aqui da dosagem, né, da concentração de hemoglobina em praticantes de CrossFit. E aí, chamar a atenção de vocês para um detalhe. Né? Hemoglobina diminuída nem sempre significa anemia real. A definição de anemia, né, significa concentração de hemoglobina abaixo do valor de referência. Porém, né, a gente olhar aqui, tem os praticantes de CrossFit feminino e os do sexo masculino. Nós vamos ter valores no limite mínimo, abaixo do mínimo, e aqui dos homens também próximo do mínimo, abaixo do mínimo. Para eu ter uma anemia real, eu preciso ter alteração em outros parâmetros, não somente na hemoglobina. Porque quando a gente está falando de desidratação, eu estou falando de concentração do sangue. Mas para os praticantes de endurance, nós temos um outro efeito, que é a expansão de volume plasmático, que é quando o sangue aumenta a quantidade de líquido. E a quantidade de sólido permanece a mesma. Portanto, eu vou ter um sangue teoricamente mais diluído. E esse sangue diluído não significa que a pessoa está perdendo hemoglobina ou está produzindo menos hemácias com pouca hemoglobina. Não, significa que o sangue dela está mais diluído, menos viscoso. Então, essa é uma adaptação ao treinamento. Então, a gente tem que tomar cuidado que o valor de hemoglobina abaixo do limite de referência, ele precisa ser avaliado num contexto junto com outros parâmetros que a gente vai seguir aqui e observar na sequência. Bom, quando a gente fala do hematócrito, né, ele tem uma relação com a hemácia, com a hemoglobina, por quê? O hematócrito é o percentual sólido do seu sangue. Tá? Então, à medida que o hematócrito aumenta, significa que você está aumentando a proporção de sólido em relação ao todo, ou seja, você tem menos líquido. Tá? E o que aumenta essa proporção? Você pode ter um quadro de desidratação, porque aí você diminui o líquido e a parte sólida continua a mesma, então ela percentualmente ela aumenta, então aumenta a viscosidade sanguínea. Qual que é o risco do aumento da viscosidade sanguínea? As hemácias ficam mais próximas e junto com as plaquetas ali tem o risco de formação de um trombo. O trombinho pode obstruir, né? uma veia, uma artéria, um vaso de menor calibre, e isso provocar alteração de fluxo sanguíneo. Eu posso ter indivíduos que têm hábito como fumo, que vai aumentar, a gente já viu por quê, as eritrocitoses é o aumento da produção de eritrócitos por questões que podem ser genéticas, acho que já foi citado até mais cedo, deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui quem que falou sobre essa questão genética aqui, deixa eu ver aqui e aí achar o contexto. Eu vi alguma coisa aqui anteriormente, acho que foi o Vitor. Hematócrito mais alto, paciente usando 4 drogas, o hematócrito também tem influência da genética. Sim. O que acontece? A gente tem fatores genéticos que podem aumentar a produção de eritrócitos via aumento da estimulação da eritropoese. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E também tem alterações relacionadas às alterações genéticas, né, que fazem com que o indivíduo tenha mais produção de eritropoetina, consequentemente estimula mais a liberação de eritrócitos. Ou pode usar a eritropoetina recombinante. O hematócrito, para vocês terem uma ideia, foi a primeira tentativa da Agência Mundial Antidoping de se fazer, né,
um controle surpresa de doping, né? Principalmente no ciclismo. E aí iam lá e faziam um hematócrito dos ciclistas aí 2 dias, ou às vezes até antes da prova, com uma punção digital. Só que isso não deu muito certo, porque logo os ciclistas começaram a perceber que se eles ingerissem bastante água perto da hora de fazer o teste, o sangue ia ficar diluído, né? Então, isso não só ingestão de água, mas também a infusão de soro fisiológico era uma estratégia utilizada, né? No caso da diminuição dos valores de hematócrito, a gente tem que, principalmente nas anemias e também nos quadros, né, de hemodiluição, que é onde a gente tem a diluição do sangue. E como que a gente avalia, né, essa característica de adaptação do hemograma frente ao exercício? De maneira aguda, né, o exercício físico aí com menos de 6 horas, ele promove hemoconcentração. Então, você diminui a quantidade de líquido. Depois de um período, o que você vai fazendo? O treinamento crônico, principalmente de endurance, ele vai diminuir hematócrito, hemoglobina e contagem de massas. Mas essa diminuição é uma diminuição relativa. Por quê? Não é que eu estou produzindo menos hemácias, eu tenho mais líquido, ou seja, o meu sangue fica mais diluído, tá? Então, essa expansão de volume plasmático faz com que, se eu comparar um atleta de endurance com alguém que é, por exemplo, um fisiculturista, o fisiculturista vai ter hemácia, hematócrito, hemoglobina mais elevado também por essa característica de o sangue ser mais viscoso, com menos líquido. Então, além da gente ter maior produção por conta de maior, às vezes, níveis de testosterona, eu também tenho a questão da quantidade de líquido que tem no sangue. Por isso que tem essa adaptação aqui no hematócrito, a gente vê claramente quando a gente avalia o hemograma desses dois tipos distintos de exercício. E existe um outro problema, que é a hemólise. A hemólise é aquela, vamos dizer assim, destruição das hemácias, que eu citei mais cedo para vocês, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de forma mais particular de algumas alterações relacionadas à hemólise no hemograma. Tá? Quando a gente fala dessas alterações aí do treinamento de endurance, eu fico muito preocupado com o período em que eu vou fazer o exame. Então, esse gráfico, esse slide que eu vou mostrar para vocês aqui, ele tem a ver com quem não treina e está começando a treinar. Não vale para quem já é adaptado. Quem já treina, por exemplo, quem já treina endurance, quem já treina outras modalidades e já está adaptado, isso aqui não vale. Vale para quem vai começar agora. Então, vamos pensar, se você começar a treinar, por exemplo, endurance, você vai ter essa adaptação que vai mexer no volume plasmático. Os primeiros 15 dias aproximadamente no início de um treino, nesse programa de treino, pensa, você estava no modo 0 aqui, tá? Você vai ter aqui, ó, dias de treinamento, a gente tem volume sanguíneo, em uma bolinha pretinha, a bolinha só de círculo é o volume plasmático, a quantidade de líquido que você tem, e o quadradinho são os eritrócitos, as hemácias. Então, você aumenta aqui, ó, cerca de 20% quase nos primeiros 15 dias. Então, quando você está acompanhando alguém que está começando no treinamento de endurance, o que você tem nos primeiros dias? Você tem uma expansão de volume plasmático muito grande e a mesma quantidade de hemácias, então o seu sangue fica diluído. É como se você pegasse, né, fosse fazer um suco na sua casa, um suco de frutas, e ao invés de colocar um copo de água, você coloca um copo mais meio copo. Então, como que vai ficar? A mesma quantidade de sólido numa quantidade maior de líquido, ficará mais diluído. Só que isso tende a se estabilizar, entre 20 e 30 dias estabiliza. Então, se você vai fazer um hemograma de alguém que está começando a treinar, ou você faz no momento 0, ou você faz 30 dias depois, porque aí você evita essa variação do volume plasmático que vai provocar o que a gente chama de falsa anemia, que é uma anemia por diluição sanguínea. Isso aqui a gente observa muito no futebol. Por quê? No futebol, o ano começa com X atletas. À medida que vai passando, né, o ano, dependendo do desempenho, vai chegando atleta, vai saindo atleta, e esses atletas eles chegam em diferentes fases do treinamento. E aí, às vezes, a gente pega, durante o treinamento físico, essa questão de volume plasmático alterado. E aí, como identificar isso, eu vou ensinar para vocês na sequência. Então, a gente tem uma característica aqui muito semelhante, né, com um indivíduo que está treinando e aí ele fica parado. 10 dias, uma semana parado. O
que vai acontecer? Ele vai ter uma redução do volume plasmático, né, proporcional à queda no seu VO2 máximo, que é um parâmetro lá de desempenho, né, quando a gente avalia atletas de endurance. Então, se ficar parado uma semana, 10 dias, ele vai passar por aquele processo de readaptação de novo, ele vai perder essa adaptação cardiovascular e a adaptação do volume plasmático e vai ter que novamente readquirir esse condicionamento. Aí, nesse indivíduo que ficou parado por mais de 10 dias, a gente vai ter aquela alteração ali relacionada ao aumento do volume plasmático. Bom, aí você vai perguntar, mas professor, como que eu vou saber se uma pessoa está com anemia verdadeira ou se ele está com uma anemia falsa? A gente vai nos índices eritrocitários. Os índices eritrocitários, eles são divididos em duas partes ali no hemograma. Os que falam do tamanho da hemácia, né? Então a gente tem aqui o VCM e o VCM e o RDW, eles falam de tamanho. O VCM, ele fala de macro ou microcitose, e aí essa macro ou microcitose vai sinalizar uma deficiência de micronutriente. Por exemplo, no caso da microcitose, mais comum, né, a deficiência de ferro, e na macrocitose, mais comum vitaminas do complexo B, como o B12 e o folato. Agora, quando a gente fala de RDW, ele não dá uma direção assim para cima ou para baixo, ele só diz para a gente o seguinte, olha, tem uma alteração no seu hemograma, que se chama anisocitose, tem uma alteração de tamanho. Então, aqui, o RDW, embora ele não diga se é para cima ou se é para baixo, ele é útil porque ele é capaz de precocemente identificar se a gente tem uma alteração na população das hemácias. Já o VCM, ele sinaliza aumento de tamanho e diminuição de tamanho, me auxilia na diferenciação das anemias. E aqui eu tenho dois outros índices que são importantes, a hemoglobina corpuscular média e a concentração de hemoglobina corpuscular média, o CHCM e o HCM, que falam da quantidade de hemoglobina dentro da célula. E por que isso é importante? Isso é importante porque a gente tem um processo de hemólise que pode liberar hemoglobina na circulação. E essa liberação de hemoglobina, ela não está compatível com a quantidade de hemoglobina que está transportando o oxigênio. Então, deixa eu fazer vou parar o compartilhamento aqui, vou tentar fazer um desenho para vocês entenderem melhor isso, tá? Então, vamos apagar esse desenho aqui, vamos limpar todos os desenhos, e vamos tentar fazer aqui um desenho. Se a gente pegar aqui, né, dizer que isso aqui é o sangue, né, nós temos aqui dentro do sangue as hemácias, bem desenhadinhas, aqui que eu estou desenhando com o meu dedo, já que o meu mouse não está funcionando agora da forma como deveria, né? E aí, dentro dessas hemácias aqui, eu tenho hemoglobina, certo? Quando a gente tem o rompimento da hemácia pela hemólise, a hemoglobina fica do lado de fora das células, mas fica no plasma. E quando eu tiro o sangue da pessoa para fazer o hemograma, o aparelho de hemograma conta essa hemoglobina que está aqui, da hemólise, e a hemoglobina que está dentro das hemácias. Então, teoricamente, você pode ter uma pessoa com uma hemoglobina, lá o parâmetro hemoglobina, normal ou próximo do mínimo, e já ter uma coisa, já ter um CHCM e um HCM diminuído. Então, por quê? Porque dentro da hemácia já começa a faltar hemoglobina. Então, sempre que você tiver HCM e CHCM diminuídos, e uma hemoglobina ali próximo do mínimo, ou às vezes até dentro do valor normal próximo do mínimo, é sinal de que talvez você tenha um quadro de hemólise. E aí, nesse caso, a pessoa já vai ter queixas relacionadas à fadiga, cansaço. Então, sempre olhem o HCM e o CHCM, porque eles dizem a quantidade média de hemoglobina dentro da hemácia, ok? Vamos seguir aqui causas de alteração do volume plasmático, do volume da hemácia, do tamanho da hemácia. O VCM normal é um quadro conhecido como normocitose. Lembra que eu falei da alteração do volume plasmático, da expansão do volume plasmático? A gente vai ter hemácia, hematócrito e hemoglobina diminuídas, né?
e o VCM está normal. Por quê? Porque eu não estou tendo uma deficiência na produção das hemácias, eu estou tendo uma alteração na relação de líquido e sólido. Então, aqui é o primeiro indício que eu possa ter um quadro de hemodiluição. O VCM elevado, macrocitose, está mais presente nas anemias, principalmente por deficiência da B12 e do folato, e a VCM diminuído, principalmente na deficiência de ferro, e também naquela alteração genética conhecida como talassemia, ou traço talassêmico. Ok? Bom, geralmente o HCM e o CHCM, eles andam juntos. Quando um diminui, o outro diminui também. Quando o outro aumenta, o outro aumenta. Na grande maioria dos casos. Raríssimas exceções. Tá? Então, o HCM normal, eu tenho um termo conhecido como normocromia. Então, quando eu tenho diluição de volume plasmático, aquela adaptação lá que só aumentou o líquido, eu tenho hemácia, hematócrito, hemoglobina diminuído, HCM e CHCM normais. E também o VCM normal. No caso do HCM diminuído, eu tenho aqui mais comumente encontrando nas anemias por deficiência de ferro, ou no quadro da talassemia. Então percebam que quando a gente está falando do traço talassêmico, o indivíduo que tem uma alteração genética, a morfologia encontrada no hemograma é muito semelhante à da deficiência de ferro. E isso é um problema que a gente encontra. Por quê? Às vezes a gente observa um nutricionista ou médico, sem saber que essa pessoa tem talassemia, trata como se fosse uma anemia por deficiência de ferro, e dá ferro para essa pessoa. Só que isso é um erro, porque uma pessoa com talassemia, ele tem até ferro aumentado. Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque a pessoa simplesmente olhou o hemograma com microcitose e hipocromia, e sem fazer análise da quantidade de ferro, da dosagem de ferro no sangue, ou da ferritina, ou da transferrina, que a gente vai ver na sequência, para poder ver se essa pessoa tem ferro normal ou aumentado. Então, o traço talassêmico, cuidado, ele tem um hemograma muito parecido com o indivíduo com deficiência de ferro. Então, a gente nunca pode basear a nossa conduta terapêutica de fazer uma reposição de ferro sem olhar efetivamente os marcadores da cinética do ferro. Tá? E existe um quadro aqui, né, de HCM elevado que o pessoal chama de hipercromia. Você pode encontrar esse termo na literatura, é principalmente visto no quadro da deficiência de vitamina B12. Como a hemácia aumenta de tamanho, ela fica macrocítica, tem mais hemoglobina no seu interior. Portanto, o HCM acaba ficando elevado. Então, queria saber se vocês entenderam bem, né, o que é o HCM e qual a importância de olhar ele para saber se a pessoa tem deficiência de ferro ou não. Por quê? A hemoglobina usada para saber se a pessoa tem a anemia, ela pode sofrer interferência da hemólise, ou seja, eu ter hemoglobina no sangue da pessoa, para onde vai essa hemoglobina depois que ela é liberada no plasma? Ela pode sair na sua urina. Então, você pode ter ali uma perda de hemoglobina na urina. E aí, a hemoglobina perto de valores normais e o HCM e o CHCM diminuídos. Então, neste caso, pode ser um primeiro indício de que a pessoa está com deficiência de ferro, mas está sendo mascarado lá na hemoglobina pela presença da hemólise. Tá? Então, aqui tem as causas de aumento do tamanho de hemácia de macrocitose, que estão relacionadas com deficiência de ácido fólico, de vitamina B12, em algumas situações com medicamentos, e nas causas de microcitose, que vem junto com hipocromia, a gente tem aqui a deficiência de ferro como sendo a principal, alfa-beta-talassemia, que pode estar também provocando microcitose. Depois eu vou colocar uma tabelinha para vocês aprenderem a diferenciar isso, ok? Então, vou colocar aqui um exemplo, né, de hemograma de uma mulher praticante de crossfit, 35 anos, não estava usando nenhum tipo de substância que tivesse efeito sobre a eritropoiese. O que a gente está observando aqui? Um hematócrito de 53%, uma hemoglobina de 19% e eritrócitos de 5.559.000. A gente tem aqui um claro exemplo de desidratação. Então, quais exames que eu vou cruzar aqui para chegar nesse quadro compatível com desidratação? A gente tem aqui a coloração da urina, como eu falei para vocês, que é um exame simples da gente fazer, a gente tem escalas aí na internet para poder imprimir, né, colorido e fazer a comparação. O único cuidado que a gente tem que ter é comparar
a cor da urina, né, num frasco plástico e não no vaso, porque o vaso tem água e vai diluir ali a urina. E também o exame de ureia é aumentado. Se vocês olharem aqui, né, as plaquetas elas estão ligeiramente aumentadas, mas não é sempre que a gente vai encontrar isso. Se vocês observarem os leucócitos, eles não estão aumentados, porque a pessoa tem desidratação. Então, aqui a gente tem aqui efetivamente um aumento da produção de plaquetas e a gente tem aqui uma alteração relacionada à diminuição de quantidade de líquido nessa pessoa, isso daqui depois de investigação mais aprofundada. Então, neste caso aqui, eu tenho um outro exame que pode ser realizado para fazer a diferenciação, se é desidratação ou se é estímulo de eritropoiese, por exemplo, pelo uso dos esteroides anabolizantes ou da eritropoetina. Chama-se contagem de reticulócitos. O que é a contagem de reticulócitos? Quando a gente tem o processo de eritropoiese, de desenvolvimento e maturação do eritrócito lá na medula óssea, a hemácia ela não tem núcleo, lembra no estágio final? Ela vai perdendo esse núcleo até chegar numa célula final aqui, que é o reticulócito. Esse reticulócito é uma célula que ainda tem restos de RNA, de DNA, que vai para a circulação e fica ali na circulação por 3 a 4 dias até se tornar um eritrócito adulto. Então, todas as vezes que eu tiver estímulo para a produção de eritrócitos, os reticulócitos vão aumentar, certo? Eles vão aumentar, porque eles são um percentual das hemácias. Neste caso, uma pessoa que está com desidratação, ou está desidratado, com menos líquido, e que, portanto, está com hemácia hematócrita e hemoglobina aumentada, terá reticulócitos normais. Por que vai ter reticulócitos normais? Porque os reticulócitos são um percentual das hemácias, e eles não têm nada a ver com o volume plasmático. Então, quando você tiver na suspeita que a pessoa tem desidratação ou estímulo de eritropoiese por alguma substância que ela está ingerindo, a contagem de reticulócitos vai tirar essa dúvida, porque a contagem de reticulócitos não tem relação com o volume plasmático, ela é um percentual das células que estão na circulação sendo liberadas, elas ficam ali por 3 a 4 dias. Então, todas as vezes que eu tiver estímulo de eritropoiese, a contagem de reticulócitos aumenta.